Então, pessoal, no último vídeo que eu fiz para vocês, né, com orientação do professor Tiago, nós fizemos uma revisão geral, né, sobre requisitos, a parte de arquitetura, né, fiz a parte de diagramas de caso de uso, utilizando o Visual Paradigm, né. Então, hoje nós vamos falar de diagrama de classes, tá? Então, vocês viram que naquele vídeo que o diagrama de caso de uso é composto por um bonequinho palito, né? E pelos atributos. Você vai representar por elipses, né? Você cria um cenário, no caso um retângulo, né? E aí você vai colocando elipses, que são as tarefas que possivelmente o sistema vai executar. Então, diferente dos casos de uso, por exemplo, nós hoje vamos falar de diagrama de classes, tá? Então, nós sabemos que toda classe ela vai ter os seus atributos e seus métodos, por exemplo. Então, mas no exemplo especificamente de hoje aqui, eu vou fazer algo bem simples, tá? Vou demonstrar aqui no quadro, depois eu abro a ferramenta aí para mostrar para vocês como é que pode ser feito, tá? Então, nós vamos começar com uma classe chamada revista. Né? Então, revista, a minha classe revista. Quais são os atributos que a classe revista tem? A classe revista vai ter um SSN, né? Ou ISSN, por exemplo. Tá? A classe revista ela vai ter, por exemplo, o título da revista, tá? E, por exemplo, a periodicidade. Então, você vai ter o título dela, né? E a periodicidade. Eu botei setinha mais atrás, tá? Só para dizer que os atributos. Então, dentro desse cenário da classe aqui, agora nós vamos fazer o que nós chamamos de novas classes. E fazer com que essas classes elas tenham relação. Por exemplo, uma revista, ela contém uma edição. Né? E aí você tem uma outra classe chamada edição. Vamos lá. Edição. Em edição, você pode ainda elencar alguns elementos, como por exemplo, número da edição, volume da edição. Então, você tem esses elementos que podem ser compostos. E ainda, você tem uma outra classe, né, dentro da revista, dentro desse cenário, que é o artigo, né? Que aí você tem o artigo sendo outra classe, artigo, né? E aí você tem o título do artigo, título, artigo, e você tem o autor, né? Francisco, por que você fez isso? Por que você fez 3 classes? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, dos elementos que compõem a parte de UML, né? Vocês viram na UML que nós temos o que nós chamamos de associação, por exemplo, né? Associação. Nós temos a herança, né? Então, nós temos a herança, que é representada dessa forma aqui. Então, elementos que herdam dos outros. E nós temos por exemplo, composição, né? Composição. Tem composição. Então, tem outros elementos, mas para não ficar um vídeo tão longo, eu vou citar esses 3 aqui. E aí você tem que uma revista, ela é composta por edições, né? Então você tem uma revista que ela contém, por exemplo, uma edição
e várias publicações, por exemplo. E você tem ainda uma edição que ela pode ser composta por, na verdade, entre 10 ou 15 artigos, por exemplo. Então, você tem essa representação, tá? Então, você tem a composição. Claro que ainda você poderia adentrar em outros cenários e falar também da parte de herança. Então, quem herda de quem, né? E aí, se vocês olharem a classe animal, a classe mamífero. Então, a classe mamífera ela vai herdar algumas características da classe animal, por exemplo. Então, você tem tudo isso, né? E aí eu estou usando outro exemplo, né, para demonstrar essa parte do diagrama de classe. Então, vamos agora para a parte prática da coisa, né? Para vocês verem como é que funciona no próprio Visual Paradigm, tá? Utilizando a linguagem XML. Então, vamos lá. Então, diante desse pressuposto, sigamos para cá. Então, tá aqui a nossa ferramenta, minimizada. Vocês estão vendo minha tela já, né? Então, vamos lá. Ó, vamos clicar aqui ao lado, né? Aqui vai aparecer boa parte dos tipos de diagramas possíveis, né? Que dá para ser criado aqui. No vídeo anterior, nós exploramos o diagrama de casos de uso. Beleza? Então, agora, ó, vamos criar classes diagrama. Então, eu vou clicar com o lado direito do mouse aqui em cima, ó, novo diagrama de classes. Então, já abre aqui os elementos que nós podemos utilizar. E aí, quando você clica nessa caixinha aqui, ó, já é uma classe, né? Você clicou, ativou, clicou aqui dentro, ó, ele já te dá uma classe. E aí, nós já podemos, de certa forma, esticar de algum modo, né? Então, ó, aí eu vou colocar a minha classe revista. Pronto. Eu posso clicar aqui, ó, nesse catálogo, ó. Quando eu clicar, ele já vai me dar uma possibilidade novamente, ó. E aí, dentro dessas possibilidades, ele já está criando um tipo de classe. E aqui eu vou criar já a de composição, né? Então, ó, você já criou a segunda, tá? Então, Então, ó, vocês veem que já criou da composição aqui, ó. Então, a da composição. Aí, qual é o elemento, né, que eu criei no quadro para demonstrar isso para vocês? Qual foi? Então, vocês veem que eu criei primeiro o da edição aqui, ó. Então, edição é um tipo de classe que compõe também a classe revista. Então, você vai ter, ó, aqui edição, né? Aí, Francisco, como é que você vai, por exemplo, agora adicionar os atributos? Porque eu vi que você deixou aí em branco, ó. Poxa, Francisco, mas se eu clicar aqui em cima, eu não vou conseguir. Ó, lado direito do mouse em cima, eu vou mandar adicionar atributo. Então, agora, dentro dessas características, dentro dessa possibilidade, por exemplo, agora eu vou colocar, né? ISSN, por exemplo. ISSN, né? Então, são os elementos. Aí eu dou um Enter, por exemplo. Ou eu mando adicionar novo, ó, atributo. Aí eu vou adicionar, por exemplo, agora, o título da revista, né? Título. Vou dar o Enter aqui, ó. E agora eu vou colocar periodicidade, tá? Então, já coloquei periodicidade. Então, no próximo também, ó, lado direito do mouse em cima, adicionar atributo. E agora eu vou colocar número, né? Número da edição. Então, número da edição. Tá dando erro. Clique fora. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Número. Foi.
De novo, ó, lado direito do mouse. Aí eu vou agora, volume de campo. E o próximo eu vou para data, né? Que eu esqueci de colocar no quadro. Data, underline, pronto. Vou criar agora uma terceira classe, que foi a que eu coloquei lá, tá? Eu posso ainda usar o mesmo recurso para cá, ó. E também colocar o da composição, tá? De novo, ó. Aqui agora eu vou fazer artigo, né? Classe artigo. Então, criei. E aí eu vou adicionar os atributos. Então eu vou colocar lá, artigo tem um título. E também tem um autor, né? Pronto. Vejam que nós criamos aqui algumas classes. E essa classe aqui, ela compõe, ó, por exemplo, a classe edição compõe a classe revista. E a classe artigo, compõe a classe edição, tá? E aí nós ainda podemos colocar, por exemplo, também de certa forma, valores, tá? Como eu coloquei lá no quadro ali, uma edição, uma revista pode conter uma edição com vários artigos, tá? Entre 10 e 15, por exemplo. Então, pessoal, para não ficar tão extenso, qualquer dúvida que vocês tenham aí em relação ao projeto, por exemplo, já deixa aí lá no Classroom, tá? Podem fazer comentários, beleza? Vale lembrar que na plataforma, né, do XML, do Visual Paradigm, você pode criar, né, todos os tipos de diagramas, inclusive os que o professor Tiago pediu, né? Diagrama de requisitos, aí diagramas de caso de uso, diagramas de classe, como foi o que nós acabamos de fazer, tá? Então, vejam, vocês vão ver aqui que quando você clica, ó, ele já dá uma alternativa e você pode escolher, tipo, uma classe da qual tem a herança, um diagrama que tenha a composição, um diagrama que tenha os diversos, a classe, tá? A classe que tenha todos os tipos, né? Como, por exemplo, da herança, da associação, da dependência, da agregação e da composição. Então, são esses elementos, tá? Que podem ter aqui quando você for criar suas classes. Então, seguindo aqueles princípios da UML, né? Aqui no Visual Paradigm também é possível utilizar-se desse recurso, tá?